Pronto, agora eu recebi o convite e tudo. Porque quando vocês mandaram o convite, eu entrei, apareceu para mim, a live já tinha encerrado. Que apareceu Oi? agora. A nova e a antiga. Agora deu tudo certo. É bom que agora Ainda a gente bem. começa do zero, sem aquele papo prévio, sem aquele esquenta que a gente estava tendo. A Valéria e eu aqui conversando, e aí a gente começa do zero. Então, ótimo. Vamos ver se as pessoas que estavam antes retornam. Vou até mandar o aviãozinho para quem antes estava até perguntando, mulher, cadê a live? Monique perguntou na estante. Vou já mandar o avião, deixa eu botar o óculos para não mandar nada errado. A Ju Boa noite, galera. estava aqui participando. Botei uma camisa especial aqui, ó. Abduzida pela música. Ó, Abduzida Que pela música. lindo! Oh, gostei. Já que a gente muito vai bacana. falar sobre música nos livros, então vamos nessa. Vamos sim. O bate-papo hoje vai ser bem especial e não vai ser só sobre música, fotografia, desenho, porque a gente tem aqui uma mulher multipotencial no bate-papo de hoje, né? Que transita em diferentes áreas do conhecimento. O processo criativo está na veia. Isso aí, muito bacana. Vamos esperar. Minha mãe estava aqui, a Ju estava aqui, vamos esperá-las voltar, então, para que a gente possa começar a conversar sobre o processo criativo e sobre as inspirações da Valéria, então. Valéria já fez várias chamadas também, convidando os seguidores dela, os nossos, para que eles estejam aqui com a gente. Mas vamos deixar gravada também. Então, quem não puder assistir hoje, vai assistir durante a semana, né? Ao longo dos próximos dias. Já enviei o aviãozinho para o pessoal online, estavam perguntando cadê a live, já começou. Já mandei agora, para todo mundo poder participar. Estava explicando para ela que aqui no Rio hoje nós estamos aí num big feriado. Porque sexta-feira a gente teve a Semana Santa, aí teve Tiradentes, amanhã tem São Jorge, então aqui nós estamos ainda desfrutando de um feriadão. Uhum. Então pode ser que muitas pessoas estejam viajando, mas não tem problema porque a live vai ficar gravada e muita gente, muitos cariocas irão conhecer também a Valéria. Eba! Sim, Fernanda, deixa eu dizer uma coisa. A Monique acabou de dizer que não está aparecendo para ela. Será que está igualzinho como aconteceu comigo? Não está aparecendo para algumas pessoas? Tem alguém aí online, tá marcando aqui uma pessoa online, agora quem será? Vamos ver aqui. Ver se alguém responde no chat. Ô, gente, meu comentário não foi postado. Vale? Oh, meu Deus, que isso? Que isso, pessoal? Ah, minha mãe entrou, tá Comentário não foi funcionando. Tá postado. funcionando. Minha mãe acabou de entrar aqui, tô vendo. Oi, mãe. Pois então, para mim, o chat não está aparecendo nem a quantidade de pessoas para mim. Ó, a Monique entrou, então acho que a gente pode começar para a gente não adentrar muito pelo horário de novela. Hoje tem final de Big Brother, hoje tem muita coisa rolando aí pela televisão, então acho que a gente pode começar porque a gente já se estendeu aqui nessa organização também da live um pouquinho. Então, pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, pessoal que vai assistir a gente depois também, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, à terceira live oficial do Inspiração para a Escrita, esse projeto que nasceu para apresentar autores e autoras, projetos literários bacanas para vocês, eventos na área da literatura. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês a Valéria Nancy, que assim como nós... Opa, estou falando aqui, nem prestei atenção. Olha o brinde, né? Brindando tudo que tocou. Vocês que não nos seguem ainda, estão nos assistindo e não nos seguem, de coração, siga-nos para acompanhar as lives que nós fazemos aqui. Então, hoje nós temos o prazer de trazer para vocês a Valéria Nancy, que, como nós, é escritora, é pesquisadora, é professora, tem uma ampla formação acadêmica que eu não vou pormenorizá-la aqui, eu não vou correr esse risco, mas ela é pós-doutora, formada em geografia, em música, em design gráfico, em comunicação e
tem formação em fotografia também, Valéria? Ou não, é fotógrafa? Na fotografia é uma paixão, É né? um Mais hobby. uma que eu descobri ao longo do tempo também. É um hobby, mas eu não estudei fotografia. Só que as pessoas começaram a dizer que eu fotografava e nessa brincadeira eu comecei a fazer exposições e Aham. aí começou a entrar também em alguns livros e aí, enfim, é isso. Pois é, Mais uma eu ia paixão. falar isso. Tem fotografias autorais expostas em vários países europeus. Olha só o nível da mulher. Chique. E tem especializações em todas essas áreas, o que a levou a criar esse projeto autoral super inovador, que é o Geografia em Canção, volumes 1 e 2, Brasil Regiões e Brasil Regiões e Unidades Federativas, que estão aqui nas minhas mãos. Isso. Então, que ela concebeu sozinha, se não me engano, e ela mesma desenvolveu as ilustrações, os versos, as canções, os karaokês e as partituras. Nossa, Valéria, a mulher internacional já me respondeu uma das perguntas. Porque uma das então perguntas era justamente isso, que ela tinha composto, né, a letra das músicas, né? E ela já respondeu uma. Ela é compositora também, que a voz eu sabia que era dela. Sim. Que ela canta super bem. Obrigada. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Então, fica à vontade para falar sobre o seu currículo, sobre a sua formação, caso eu tenha deixado alguma lacuna aqui. E dar as boas-vindas aos seus seguidores, aos nossos seguidores e aos admiradores do seu trabalho que estão aqui hoje para te ver. Pode ficar à vontade. Não, você falou tudo. Assim, Eu realmente tenho essa Eu estudei. Ela estuda pormenorizado cada um que vem. Primeiro, dizer que é um prazer estar com vocês. Eu que conheci vocês nessas nossas andanças aí de bienais e feiras e festas literárias. A gente teve a oportunidade de se falar, de ver os trabalhos umas das outras. Então, para mim, é muito, muito interessante a gente poder, cada um num canto do país, você está Fê está no Rio, ele está no Ceará, eu estou aqui na Bahia, e essas andanças da gente nessas feiras e bienais traz isso de bom para a gente, nessas conexões que a gente começa a ter, e conhecer novos mundos e novas pessoas, né? E é isso, esses livros, em especial Geografia em Canção 1 e 2, são resultado dessas andanças de toda uma história que eu fui construindo ao longo do tempo, na verdade, me descobrindo aos poucos, né? Que eu comecei, a minha primeira formação foi realmente geografia, e esse trabalho de compor, eu já componho desde criança, na verdade, só que eu não tinha certeza se eu sabia fazer o que eu sabia fazer. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu tenho muito material engavetado, muita coisa engavetada. Então, se eu não quisesse criar muita coisa durante algum tempo, eu não precisava. Só que eu não consigo parar de criar. Então, o processo criativo é uma coisa que está realmente muito dentro de mim, assim. E eu acho que essa formação toda que eu acabei tendo foi muito por um anseio de curiosidade de aprender coisas. Eu gosto de aprender coisas, né? Então, dificilmente eu peço para alguém fazer alguma coisa para mim, só se realmente eu não conseguir fazer. Mas se eu conseguir estudar para fazer, eu vou e faço isso. E nessa brincadeira eu acabei fazendo realmente essas 4 graduações. Primeiro geografia, e aí nessa época que eu cursei geografia, eu fazia paródia na época, eu não fazia a letra e a melodia, né? Porque eu não sabia que eu sabia fazer, a questão toda é essa. E foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, na época eu estava na Universidade Estadual de Feira de Santana, e aí eu fazia paródias para apresentar seminários, porque a timidez era tão grande que a forma que eu tinha de fazer alguma coisa era com música. E aí eu ia lá e fazia. Só que eu não fazia a melodia. E aí depois eu fui cursar publicidade, que é a área de comunicação, porque eu sentia a necessidade de ir por um caminho mais criativo, né? E aí lá também foi lá que eu descobri que eu sabia fotografar. E aí depois disso eu resolvi fazer design gráfico também, porque me interessava a criação das imagens também de outra forma. E por fim, na pandemia, música. Porque eu falei, eu vou escrever os livros, mas eu quero também estudar um pouco mais de música para aprender a parte mais teórica da música. Mas, no final das
contas, apesar de ter feito a faculdade de música, eu descobri que eu já sabia fazer o que eu estava tentando aprender, no sentido mesmo da parte de composição da música, né? Começo, meio e fim, toda a história que a gente vai criando na música, né? E aí eu cheguei nesses livros, o Geografia em Canção, volumes 1 e 2. E que, na verdade, eu estava contando antes da live para a Fê, eu tenho 13 músicas compostas para esse projeto. Então, se eu quisesse fazer 13 livros, eu já teria feito. Só que, assim, vocês sabem como não é fácil fazer a gente chegar na editora, propor para todas as editoras. Enfim, tem todo o processo mesmo de edição, depois de venda, enfim. A gente sabe o trabalho que é. Então, eu comecei por esses dois para ver o que ia dar. E acho que está dando certo. E deu bom, e deu bom. Por enquanto, mais ou menos isso. Vocês querem me perguntar o que agora? Eu estava te perguntando antes da live começar, quando é que viria o volume 3, volume 4, que eu queria ver o box, assim, de vários temas da geografia, porque eu já gostei demais dessas músicas. Eu falei para ela, Elis, logo antes da live começar, que eu estou o dia inteiro nos intervalos ouvindo as canções. Pega a música, né? Você ouvindo a letra fácil e a melodia gostosa. São, do Relógio Regiões. Eu amo. Eu fiquei fascinada como ela conseguiu trabalhar assim fazer a analogia do relógio com as regiões no sentido horário, da esquerda para a direita, relacionando as horas com as regiões. Eu falei, se eu fosse criança, eu aprendi com muita facilidade, porque eu sou totalmente perdida espacialmente. Então eu ia adorar aprender através da música, cantando, me divertindo. Eu achei aquilo assim, fantástico. E você sabe que Mas deixa eu te contar uma coisa, Fernanda. Você descobriu o meu segredo, que foi justamente isso que aconteceu. Agora eu vou contar para vocês a história. Eu estava ministrando uma aula, e não é para o ensino infantil, porque eu não dou aula para criança, é outro segredo aí também. Uhum. Esses livros, eu comecei a criar eles, eu estava dando aula no ensino médio, de uma escola. Nossa! E aí eu perguntei quais eram as regiões, eu ia explicar um assunto, perguntei, e muita gente não soube dizer. E aquilo me angustiou. Eu falei, peraí que eu tenho que dar um jeito nisso. Aí durante a aula, eu coloquei no quadro o desenho, e falei, pô, se vocês fizerem um pensamento no sentido horário do relógio, vocês vão ter norte, nordeste, né? Norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, que é justamente a imagem que eu criei para a capa, né? Norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Então, na sequência que eu tinha do relógio. E aí eu fiquei brincando com isso e fiquei com essa informação na minha cabeça durante anos, falando que eu preciso fazer alguma coisa com isso algum dia. E aí foi quando surgiu a música. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Só para ilustrar. É isso que eu queria. Que era a outra pergunta que você não ia fazer. Eu pedi pra você cantar ao vivo. Eu tava com você tá adivinhando. Mas já que você se ofereceu, eu não vou me fazer jogar. Tem que cantar junto, né? Claro. Eu tenho um relógio regiões. Eu tenho um relógio regiões. Eu tenho um relógio regiões. Ele conta todo meu tempo. Eu tenho um relógio regiões. Eu tenho um relógio regiões. Eu tenho um relógio regiões. Ele conta todo meu tempo. 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 Aí eu faço assim, ó. Aí vem. É maravilhoso, é maravilhoso. Nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. E assim surgiu. Deixa eu dizer uma coisa, Fernanda. Eu escutei a primeira vez quando eu vi Valéria, né, cantando, foi ela estava na Bienal da Bahia, com os fones, ela pediu para eu ouvir, e aí quando eu ouvi, mulher, como esse negócio é legal. Aí vamos chamar o pessoal, ouvir no instante que a gente estava descrevendo garota, né? Vamos chamar o pessoal para ouvir, porque quando escuta,
a pessoa se contagia, começa a cantar e começa a dançar e já pega a letra na hora. Então, tinha muitos alunos que estavam acompanhados com os professores, né? Com as mochilas e tal, que estavam visitando. E aí a galera foi chegando e foi botando os fones, cantando, dançando, totalmente contagiado. Né? Eu percebi a animação e que as pessoas aprendem mais quando estão se divertindo. Então, a música é um meio assim, de instrumento, suporte de aprendizado, que ensina muitas coisas. Se vocês acham que é besteira, que isso aqui. Não, não é besteira. E não é só para as crianças pequenas, porque a gente trabalha muito com musicalização na educação infantil, né? Porém, a gente esquece que a criança está ali dentro, né? A gente vai crescendo, vai virando jovem, vai adolescente, mas a nossa criança interior sempre está lá. E a criança gosta de aprender de que forma? De maneira lúdica, de maneira mais fácil, que as coisas não cheguem tão pesadas, né? Tão assim, jogadas aleatoriamente, sem entender o porquê daquele conteúdo estar ali. E foi fantástico como a Valéria fez, de justamente ensinar algo que às vezes as pessoas tinham dificuldade, que ela percebeu na necessidade dos alunos dela, na sala de aula, e transformar algo que poderia ser mais complexo, que poderia atrapalhar os próximos conteúdos, numa forma didática, ensinar, criando livro com a música, e assim ia chegando um público muito mais. Né? Essa era outra angústia que eu tive também, porque se vocês observarem, muitas vezes a música que é utilizada na sala de aula para o ensino infantil é mais uma música para divertir, só para divertir. Claro que é importante, mas não é só isso, né? Eu acho que se a gente pega, e aí, como eu comecei a contar, né, eu estava dando aula no 3º ano do ensino médio, e muita gente não sabia dizer quais eram as regiões do Brasil. Então, se você não faz isso na base, quando chega lá na frente, você vai ter essa dificuldade de conseguir prosseguir em outros assuntos, que na verdade eu queria dar outros assuntos e não consegui porque eu fiquei parada nisso, para poder resolver esse problema para partir para outras coisas, né? Então, eu acredito... Falou bem, sabe, Valéria? A questão é a gente não fortalecer a base, e eu concordo com você. A base é justamente a educação infantil, porque a educação básica é fundamental a educação infantil e médio. Se a gente não fortalece na base, que é justamente quando eles estão pequenos, quando não fortalece a base. Chega no fundamental, algo também fica uma lacuna. Chega no médio, ele vai estar com essa lacuna, um buraco, uma cratera, né? E aí fica muito difícil para só numa etapa de ensino ele ver tudo que ele não viu a vida toda de ensino, né, básico, que são muitos anos. E aí, nessa parte, eu discordo de você. As músicas da educação infantil também, tem sim algumas para divertir, mas tem outras também educativas. A gente tem música para ensinar o corpo humano, para movimentação, lateralidade, movimentação de espaço, cima, embaixo, direcionamentos também, de animais. Então, assim, a gente tenta trazer também músicas que alinhem junto com os campos de experiências e a questão das habilidades que a gente trabalha, né? Que agora, desde a BNCC, a gente trabalha por campos de experiência, que são 5, e as habilidades. Então, a gente trabalha muito com essa questão de trazer algo que as habilidades da oralidade, da escrita, tendo do conhecimento de mundo, do conhecimento de tração, cores e formas, de escuta, fala, pensamento, imaginação. E aí a gente já instiga a criança para que ele, no fundamental, ele tenha essa base também. Eu entendo o que você falou, porém, você é uma exceção. De outras questões, obviamente. Só que, assim, quando a gente estudou música, uma das discussões era justamente essa, do uso da música apenas para diversão. E aí a gente está falando de exceções. Você é uma grande exceção nesse caso aí, né? Claro que tem outras grandes exceções, mas também tem muita gente que usa mais só para diversão. E aí a gente também trabalha com a questão da regionalidade, né? Agora a gente tem um espaço que é justamente a área da BNCC complementar, isso também que é do ensino, né? Que a gente trabalha a questão do regional, que aí a gente trabalha a questão das festas, culturas típicas, a questão do Nordeste, da questão das nossas regiões, que aqui a gente tem a cultura do Ceará, a gente vai falar um pouco da história. Então a gente traz muito isso. E eu acho interessante essa questão da gente também colocar nossa inserção nessa pitada, né, da nossa cultura. Não só falar do Brasil, da história também do mundo, mas também de falar de traços e aspectos da nossa cidade, do nosso estado, que cada um tem suas particularidades, né? É interessante que você faz as duas coisas. Você consegue fazer a parte lúdico, da diversão, e consegue também se aprofundar nos assuntos, né? Que isso é o mais legal. Com certeza.
Muito Valéria, aproveita e bom. conta pra gente em que momento nasceu esse projeto do Geografia em Canção e quais foram as tuas influências, já que a gente está falando de inspiração, o que foi que te inspirou? Quais foram as tuas influências para você desenvolver esse projeto? Foram professores, foram cantores, foram outros materiais didáticos, enfim, quando nasceu ou como nasceu e quais foram as tuas inspirações, as tuas influências para criar esse material fantástico que a gente está vendo aqui? Eu acredito muito que tudo começa na infância, né? Porque foi na infância que eu comecei eu compus uma música com 9 anos. Só que eu também não sabia que eu tinha realmente composto aquilo ali, né? Mas o projeto, ele começou exatamente no final do curso de Geografia na Universidade Estadual de Feira de Santana, quando eu fui fazer o estágio. E nesse estágio, eu propus fazer um projeto em que eu fazia as paródias e daria aula naquela semana ali, eu estagiaria dessa forma. E ali surgiu o Geografia em Canção. E depois, quando eu comecei a dar aula na Escola do Estado, há 23 anos atrás, eu levava o violão, tem até umas fotos aqui, não sei se vai dar para ver, vamos mostrar aqui. Ah, a gente quer ver, a gente quer ver. Ah, você Deixa eu ver, mostra. ela novinha, dando aula de Nossa, violão. bem novinho no violão, os meninos já ó, cantando, dançando aí do lado. Tá vendo aí que eles estavam interagindo? Oh. E aí, Foi isso um processo de construção, né? Ano a ano. Pois é, aí as pessoas, quanto tempo você demorou para escrever o livro? Eu falo, pô, se eu pensar o todo, mais de 20. Agora, para sentar e fazer, vai ser desse jeito, o que demorou, na verdade, foi eu pensar como seria a estrutura desse livro. Eu queria fazer uma coisa muito diferente. E aí, daqui a pouco eu mostro aqui por que eu estou dizendo que eu queria algo diferente. Esse DVDzinho aqui eu criei há 20 anos atrás, ó. Olha. E aí, botei aqui a foto dos alunos. Eu queria fazer alguma coisa com isso aqui há 20 anos atrás, 23, né? E não fiz. Você é uma professora muito apaixonada, viu? Pelo que você faz. Uhum. A gente percebe você falando. Isso aqui é uma fita cassete. Fita cassete. Eu Olha a capinha que eu tinha. sei, eu sou desse tempo também. É a concretização. Na verdade, esse material ele parece a concretização de anos e anos e anos de trabalho. Essa capinha aqui Foi é de só que 2002. aperfeiçoando, né? Tá vendo escrito aí 2002? Isso aqui eu tenho guardado no tempo, né? E aqui tá gravada as paródias que eu fazia na época, né? Então ele surgiu primeiro na UFES e depois quando eu comecei a realmente dar aula que eu fiz esse material aqui. E sobre inspirações, eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar aqui um por um. O bom é que ela tem tudo à mão, ela tá com tudo pertinho. Ótimo, adoro. Isso Tem que ser assim mesmo. é um CD chamado Canções do Brasil. Ele não tem mais em catálogo. Isso aqui, sabe aquele material que vale ouro? Isso aqui ó, é um livrinho que veio com um CD do Palavra Cantada. Vocês devem conhecer a Palavra Cantada. Já ouvi. Conheço, eu trabalho muito com a minha escola, com meus alunos, excelente, eu gosto demais. Esse CD aqui, eles viajaram o Brasil todo captando o áudio de crianças ou pessoas da comunidade cantando as músicas locais. Então, tem a música do Piauí, a música da Bahia, a música do Rio, né? De todos os estados do Brasil. E o Palavra Cantada foi uma grande inspiração para mim. E uma curiosidade que eu tenho para contar é que eu acabei virando aluna de Paulo Tati em 2 cursos que eu fiz. Então, Paulo Tati, junto com a Sandra Pérez, que fazem o Palavra Cantada, eu tive essa felicidade de conseguir fazer 2 cursos com ele ser meu professor nesses cursos. Então, assim, essa realização de sonho. E aí, eu tenho muito apaixonada faz toda a diferença, né? Uma professora apaixonada pelo que ela faz toda a diferença. Eu tenho muito material da Palavra Cantada, e é engraçado, muita gente me pergunta também, né? Por que eu escrevi para crianças, né? Se eu não sou professora de crianças. Mas eu tenho muita essa vertente também para o público infantil. Isso também eu percebi com o tempo, né? Então, tem essas influências aqui. Tem influências disso daqui, que são livrinhos da Fábulas de Esopo, que vocês também já devem ter ouvido falar. Sim, são maravilhosos. Para mencionar, eu uso bastante também. Nos processos de composição, a gente tem, então, Palavra Cantada. Processo de escrita tem as Fábulas de Esopo. Tem
Bia Bedran, Ah, com certeza. Cantar e Contar. Eu tenho todos os livros de Bia Bedran aqui, ó. Bia Bedran, maravilhosa. Eu assistia muito a TV Cultura, acho que vocês também, né? Então, aqueles Sim, programas da TV Cultura peguei muito maravilhosos, na minha Baú de infância, excelentes Histórias, programas, né? o Baú de Histórias, que eu assistia muito, que eles contavam histórias e tocavam instrumentos completamente diferentes, assim, que eu achava incrível. Então, livros de Bia Isso é o Bedran, tempo do Castelo Rá-Tim-Bum. o Castelo rá tim E uma das coisas que, de curiosidade aqui, de inspiração para esse livro aqui, esses livros, os dois, né, Geograficação 1 e 2, é que eu queria fazer livros com isso aqui no final, ó, a partitura. A partitura. Aí eu vou dizer por que eu cheguei nisso aqui. Eu tenho esse livro aqui, ó, esse livro aqui da minha infância. E esse livro é um livro de partituras. Aqui pelos desenhos vocês veem que é livro aí final da década de 70, São início da muitas década de 80. ciladas, né? E aí tinha essas partituras e eu ficava querendo ler essas partituras, né? E aí eu botei na cabeça um dia que eu fizesse um livro, eu ia colocar partitura. E aí eu fui e coloquei partitura nesses livros, né? E o que mais? Aí tem isso aqui também, ó. O Pequeno Príncipe. Ai, também sou fã. Realmente, um dos meus livros preferidos da minha infância. Depois eu tive a oportunidade de lê-lo em outras línguas, né? Eu li em espanhol e li em francês. E aí, outro posicionamento do contexto, né? Quando a gente lê na língua original. O pop art não, pop-up. 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 E, sem dúvida, eu acho que o Pequeno Príncipe ele é uma inspiração assim, grandiosa, porque a forma como ele escreveu esse livro é um negócio assim que você lê, relê, e cada vez que você lê, você descobre coisas novas. Em cada idade que você lê de uma maneira diferente. Outra grande inspiração, o Balão Mágico. Muito grande inspiração, o Balão Mágico. E aí, assim, eu sou apaixonada pelo Balão Mágico. Tenho os vinis, aqui é vinil, né? Eu tenho os vinis do Balão Mágico, tenho o vitrola e tudo. E assim, tem muito mais coisa, mas assim, que eu lembrei agora para falar, tem isso. Mas assim, eu assistia muito TV Cultura, acho que a TV Cultura foi assim, um marco para mim. A TV Cultura. A programação da TV Cultura era maravilhosa. E também eu tive muita influência de rádios que eu escutava do Rio e de São Paulo. Então, assim, eu aqui no interior da Bahia, estou em Feira de Santana, né? Eu tinha de opção, via as rádios daqui, ouvia as rádios de fora, e eu ouvia muita rádio de fora, então tem muita coisa também que me influenciou. Óbvio que as coisas daqui também, que eu tenho, inclusive, axé composto para os próximos livros aí, tá? Mas isso que eu ia perguntar, na terra de Salvador, terra da Bahia, você não canta axé? Como assim? Tem alguma coisa escondida aí, não? Você não quer revelar? Dá para dar spoiler, Valéria? Dá para dar spoiler assim, um dos temas que você tem para vir por aí? Tem, eu vou botar aqui de primeira mão para vocês. O livro que vai sair esse ano aqui. É sobre os biomas. Biomas. Eu vou colocar aqui os biomas. Pronto, agora eu vou contar a inspiração dessa música, então eu vou colocar aqui para vocês. Vocês devem lembrar que Xuxa, quando fazia alguns especiais, ela fazia os especiais às vezes com coro infantil, aquela coisa floresta e tal. E essa música, a forma como eu fiz ela, foi muito lembrando disso. Tanto que vocês vão ouvir, tem um coro infantil, e uma curiosidade que o coro infantil sou eu mesma. Eu gravei várias vozes, realmente mudava a voz, como se fossem crianças diferentes, e depois juntamos e colamos e deu nessa música aí. Vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui o áudio. Olha, primeira mão, pessoal. Fique atento. Bota aqui meu... Deixa eu aumentar aqui. Dá para ouvir? Meu Brasil é diverso de reservas, plantas, bichos, sóis, borboletas,
Fontes, mares, rios, praias, lençóis, Amazônia, Caatinga, pampazitas, biomas naturais, Mata Atlântica, o Cerrado, Pantanal faz bem grande demais. Meu Brasil é diverso de reservas, plantas, bichos, sóis, borboletas, igarapés, fontes, mares, rios, praias, lençóis. Como cuido de você, minha terra, dos sistemas naturais, das florestas, dos seus frutos, animais, tudo em volta, da semente do amanhã, sempre brota. E aí repete, porque você sabe que a criança estuda repetição. Sua voz é muito boa, né? Tão calma, deixa a gente assim, tão tranquila, né? Suave. Eu andei encontrando outras músicas suas na internet, além dessas aqui. Eu fui pesquisar mesmo, encontrei uma sobre primavera. A mulher tá famosa aí pelos YouTube. Encontrei Essa da dela lá, tem muita coisa. Encontrei uma dela sobre primavera também. Mas eu pulei, eu ia mostrar aqui o QR Code, que no livro dela, além da partitura, tem o QR Code também, para as crianças buscarem, né? No YouTube, em outras redes também, as canções. Isso. Ele é todo interativo, né? Completo, o material dele é muito completo. Não sei se você quer falar ainda alguma coisa, Valéria, sobre o que contém, né? O que contém o seu livro, porque tem muita coisa. Tem os versos, né? Que não são necessariamente as letras, né? Tem outros versinhos também. Eu não sei se você quer mostrar, mas é muito interessante, gente. É muito. Eu posso falar assim, no geral aqui. Ele é dividido em 4 partes. Ele foi pensado em 4 partes. A primeira parte, que é com o texto poético. Eu quis fazer um texto poético e com as ilustrações. Então, o texto poético vai seguindo as imagens, né? Como você viu aí. Eu posso recitar. E se o Brasil fosse um relógio por um momento, no instante apontaria para o norte, no outro para o nordeste adentro. Mais um pouco chegaria ao sudeste, no tic-tac sua o vento. No centro-oeste passaria a passarada, sendo só questão de tempo. E aí ele começa assim, esse é o 1, né? E aí depois é onde entra a primeira música, que eu cantei no instante, que é Relógio e Regiões, que acessa no QR Code. Então, aí vai para a segunda parte, que é o cante. Não, aí vem o ouça primeiro, aí ouve a música, aprende. Depois que aprende, vai cantar no karaokê. E aí esse karaokê é acessado através do QR Code também. Tem a letra aqui, tem a letra no karaokê, que é no YouTube. E no final tem a partitura que você acessa e aparecendo tocada no YouTube e tendo ela física para colocar no instrumento, né? Esse é o livro 1. E o livro 2... É um trabalho muito completo mesmo. O livro 2, aí já é outra música. Trabalho que a gente queria ter feito, se a gente soubesse fazer. Nem sei compor, não sei cantar, desafinada, e nem sei tocar. Mas eu danço. Mas já dançarei no finalmente. Fazer. E o livro 2, ele segue a mesma sequência, no sentido lógico do que eu estou falando aqui, mas é outro assunto, né, que agora se aprofunda mais, que aí a gente vai entrar nas unidades federativas do Brasil. E aí são outros versos, são outras imagens. Então, era uma vez um pedaço de mundo chamado Brasil, país de 5 partes, que 27 se dividiu.
partes que estão lá no norte, no nordeste, no agreste, no sudeste é fio. No sul, no centro-oeste, uma pátria que é varonil. E aí a gente passa o QR Code para cantar, depois o QR Code para ouvir, depois o QR Code para cantar e depois o QR Code para tocar. Então, eles estão divididos dessa forma. O que demorou, na verdade, para escrever esses livros foi justamente esse formato, que eu queria algo que fosse inovador. E eu pensava várias coisas, e todas as vezes eu não conseguia chegar numa coisa lúdica do jeito que eu queria, porque como eu era mais da área acadêmica, no sentido de escrever dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu estava fazendo uma coisa muito teórica. E aquilo estava me incomodando. Eu falei, se eu não conseguir fazer do jeito que eu penso fazer uma coisa lúdica, não vai funcionar. Então, na época que eu estava escrevendo esses livros, inclusive eu estava terminando a tese de doutorado e dissertação de mestrado, tese de doutorado, que era de coisas completamente diferentes. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevia sobre capas de discos. Capas de discos. Então, a dissertação de mestrado, que é essa aqui, é sobre as capas de discos da Bossa Nova e Tropicália, e a tese de doutorado sobre as capas de discos do Clube da Esquina. Mas vocês veem que é sempre música pelo meio, né? Da música, né? Você analisou as capas, mas querendo ou não, você sempre estava colada com o pezinho na música, né? A música, pois é. E aí, eu estava nessa sua vida. E, por exemplo, a música que ouviu lá no Spotify foi uma poesia que eu escrevi com esse livro aqui, ó, Segredos da Primavera. Linda primavera. A poesia que é os Segredos da Primavera, né? Eu tinha a história daquela música que está lá no Spotify, foi uma compositora do Mato Grosso que ela me pediu para escrever uma poesia que ela queria musicar. E aí eu escrevi Os Segredos da Primavera. E logo na sequência, a Lura Editorial lançou essa antologia, Primavera, Poesia em 4 Estações. Eu falei, eu preciso mandar para publicar essa poesia. Feito. E aí depois eu gravei a música. E para cada livro que eles fizeram depois a sequência, né? Do verão, do outono e do inverno, que vai ser lançado esse ano. E para cada um, eu fiz uma poesia e essas poesias estão sendo musicadas. Está lá no Spotify. Valéria Nancy, está tudo lá. Que detetive encontrou. Galera, e a Lura é muito boa, né? Eu acho que, se não me engano, a Fernanda também tem texto na Lura, né? E eu também, que vai sair agora. Contos Era Uma Vez, que é um infantil, né? E As Mil e Uma Noites, que fala sobre a cultura árabe. Então, todos os dois vão ser lançados agora na Bienal do Rio, mais ou menos em junho. E a Era Uma Vez já está até pronto, teve até um sorteio já, eu estou aguardando receber esse material, que vai ter a versão bilíngue, né? Vai ter a versão em português e inglês, eu estou super mega ansiosa. Mas falando em materiais, né? Eu quero mostrar 2 materiais também que chegaram, ó. Um que eu levei até para a Bienal do Ceará, que fez maior sucesso, que é o Mural das Musas, de contos e poemas. Que eu tenho um conto aqui, que é As Ilhas do Sol e da Lua. E esse aqui, ó, da antologia da Lê Amar, antologia poética, Encontros e Desencontros do Amor. Que eu tenho um conto chamado Idas e Vindas do Amor. Chegou agora, após a Bienal do Ceará. E aí eu vou levar para a Bienal do Rio, viu, Fernanda? Eu vou mostrar para vocês, tá muito lindo também. Ó. E tem poemas, viu? Quem sabe você não pode gravar e fazer um livro também de poemas aí do amor, músicas do amor, galera. Já pensou aí no estilo bossa nova? Já tô contando ideia pra ti, ó. Já veio um insight aqui pra mim. E aí eu ia até te perguntar se os teus livros, amigas, já tá conseguindo alguma forma de adotá-los em escolas públicas ou privadas como paradidáticos, porque super se encaixam os teus livros, tanto a Geografia volume 1 como volume 2. Sim, então. É um sonho, né? Eu acho que o meu maior sonho é esse, de conseguir colocar esses livros em escolas. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, ó, pode indicar. E eu ainda não... de Educação, gestores escolares, escutem a live, secretários. Toca aí os projetos da Valéria pra frente. Então, eu preciso fazer aquele processo de frequentar escolas que eu ainda não fiz, né? De tantas coisas que eu estava fazendo ao mesmo tempo, acho que 2023 foi o ano que eu fui nos eventos, nas bienais, nas feiras e tudo mais, e aí eu não fiz esse processo ainda de mandar para a Secretaria de Educação, ir em escolas e tudo mais, mas é o que eu pretendo fazer. Inclusive, esse ano eu até diminuí a quantidade de eventos para ir, por causa disso, porque eu sentei para escrever um portfólio
com todas as fotos, todos os eventos que eu participei. E aí foi Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, Feira do Livro de São Paulo, Flip, Bienal da Bahia. Aqui na Bahia tem uma que é famosa também, que é Flica e Flipelô, são duas, né? São as duas mais famosas Sim, daqui. ela tá bem falada, né? Já tá perto de acontecer, se eu não me engano. O Flipelô é grande aqui. E é a Flica também, que é a Flica em Cachoeira. Então são duas grandes. E aqui em Feira de Santana tem a Flifes, acho que é Flifes que fala. E, enfim, eu fui em todos esses eventos aí que vocês imaginarem. Lancei esses livros nesses eventos. E esse ano essa parada nos eventos, eu vou no final do ano, eu vou para Flip. Final do ano não, meio do ano, né? Julho, né? Para Flip. Em julho, Férias. Julho e agosto, né? E é isso, porque aí eu vou lançar o outro livro na Flip, justamente na Flip, o novo livro. O novo livro chama-se Como Cuido de Você, que é justamente aquele refrão, Como Cuido de Você, minha terra, que vai falar sobre essa temática dos biomas, mas também tocar na questão planetária, né? Não só dos biomas brasileiros, mas na questão geral. Que é outra coisa que eu sempre lida também, que eu gosto muito de falar sobre. Eu tive uma música que foi até para um evento, concorreu num evento chamado Comover, que era também sobre meio ambiente. Então, eu também gosto muito de ir por esse caminho do meio ambiente. Acho importantíssimo, né? A gente está tocando nisso. E eu sou voluntária da WWF Brasil. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de falar, quero muito falar, quero chegar nessa temática de uma forma mais forte, né? A minha ideia é essa aí agora. Valéria, e como é que foi ser indicada ao Prêmio Jabuti, que é o mais tradicional prêmio literário do Brasil? Encontrei também no seu Instagram essa informação e achei, assim, fantástica. Por favor, discorra sobre isso. Então, fale tudo, não esconda nada. o livro foi inscrito lá e entrou para concorrer. E eu fiquei bem feliz, porque é uma coisa que a gente quer, né? Só de estar ali no meio, a gente já fica feliz. E aí, esse número 2, o volume 2 que entrou, esse daqui, né? E esse que eu vou tocar a música para vocês, um pedacinho dela aqui. Onde iria essa? Hein? Essa me diz onde iria, né? Isso, me diz onde iria. Eu achei ela com um ritmo muito parecido com a música dos anos 80, do Ahá. Isso. O início isso dela... que é comigo. Isso mesmo. O início dela... Né? Eu sou fã, o produtor, eu reconheci. Mas o produtor musical, ele é um grande produtor aqui da Bahia, ele tocou com Daniela Mercury na companhia Clique, e aí eu falei, ele sempre pede que a gente dê referências do que a gente quer fazer. E uma das referências que eu dei foi essa, eu falei, eu queria fazer uma música como se tivesse uma pessoa correndo, que ela não é isso? Ela como se estivesse em movimento. E aí, como eu conversei com ele, e ele falou, eu vou usar aqui os primeiros compassos do Ahá, só os primeiros compassos, o restante da música é tudo certo. A gente pega como referência os primeiros compassos do Ahá, só para dar aquele iniciozinho, e você vê que depois a sequência da música não tem nada a ver com a música que tem comigo. Então, ela foi uma música que eu compus para dar essa ideia de movimento, e foi... De todas as músicas que eu compus, tem as que estão guardadas, né, que ninguém nunca viu, mas foi a mais difícil porque eu tinha que conseguir colocar todas as unidades federativas dentro dessa música. E foi muito difícil mesmo. E, enfim, aí ficou... Sim, aí eu fiz um jogo de perguntas e respostas. Eu não sou da educação infantil, mas pelo que eu sei de educação infantil, a repetição é importante, né? Então, para a criança memorizar. Então, eu fiz essa música, uma das coisas que eu posso falar de que teve influência foi aquela brincadeira que a gente fazia assim, eu sou pobre, pobre, pobre de marré, 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 eu sou pobre, pobre, pobre. Aí o outro lado respondia, né? Um falava uma coisa, outro falava outra. Eu falei, eu queria fazer de marré, 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 né? Eu fiquei imaginando assim, uma turma em que se dividisse em duas partes, um pedaço dessa turma perguntaria e outro pedaço responderia. E que chegaria no momento da música, que é o refrão, que todo mundo chegaria num consenso que teria aprendido e depois cantaria o restante sem repetir as perguntas e respostas. Seria só citando mesmo as unidades federativas. Então, ficou assim...
Se você pudesse percorrer todo o mapa do Brasil, Olha, eu aprendi. sempre fosse a tela. Pro norte eu me mandaria pra Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia, Pará, Acre e o Amapá. Aí pergunta de novo, se você pudesse percorrer... Aí vai, né? O Brasil, me diz onde iria pra Jaci, se fosse a tela. Aí vai, né? Pro Nordeste, de um povo forte, pegaria um belo bote, só pra ir no Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará. E se a Sergipe, Piauí, Paraíba fizesse uma visita, Maranhão, Pernambuco, Bahia, nunca mais saía de lá. Aí pergunta de novo, aí vem. E no Sudeste iria para algum canto, São Paulo e mais um tanto. Rio de Janeiro, Espírito Santo ou Uai, Minas Gerais. Uai! E no Sul ia Rio Grande do Sul. E Paraná no Lago Azul. Santa Catarina a me jogar se o frio ali chegar. Para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso. Sem mar vai ser gostoso e Mato Grosso do Sul, que legal, como Distrito Federal. E é isso. Aí depois, no final, no meio tem... E se a gente pudesse percorrer... Aí junta, né? Se a gente pudesse percorrer todo o mapa do Brasil, suas unidades federativas seria mais que demais. Aí já junta os dois grupos. E no final, repete toda a parte das unidades federativas sem repetir a pergunta, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora uma das inspirações dessa música aí. Vocês acham que vocês vão lembrar disso aqui, ó. Ouça aí. Vou botar aqui. Canta essa canção. São quadrinhas de um refrão que vão fazer rima com seu coração. E uma vez acima de nosso barão. Fala mais. São quadrinhas de um refrão que vão fazer rima com seu coração. E uma vez acima de nosso barão. O balão foi lá pra cima, desde o alto ele sorriu. Lá no céu achou a rima pra essa terra do Brasil. Foi voando pelo norte do Amazonas ao Pará. Bateu feito muito norte pro nordeste foi cruzar. Voa, 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 vale a pena. Voa tanta gente de pele morena. Voa, 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 vale a pena. Voa tanta gente de pele morena. Aí eles vão dentro do clipe, dançando em cima do mapa do Brasil. Muito bom. Valéria, Aí é muito... desculpa, pode falar. Não, é isso, as influências são tantas, é porque eu vou lembrando aos poucos. Eu separei algumas coisas para vocês aqui, mas tem muita coisa que vai aparecendo, eu vou lembrando. Não, eu já fico imaginando as crianças ouvindo, cantando, dançando, tudo isso na aula. Você mesma já aplicou? Já aplicou nas suas aulas? Eu fiz ano passado, porque, como eu falei para você, lá é ensino médio, né? Só que hoje, de manhã, eu estava dando aula, e aí uma pessoa falou dos livros que tinha dado para a filha de presente, que a filha tinha gostado, ela tinha entrado para comentar. E aí as minhas alunas do ensino médio falaram, pô, a gente podia fazer uma apresentação da sua música na escolinha aqui do lado. Aí eu achei bacana. Elas querem fazer, elas dançam, né? Elas querem fazer uma apresentação na outra escola que é de ensino infantil, né? E aí, assim, vai ser bem legal. O que eu fiz foi uma apresentação no ano passado na escola onde eu trabalho, e que eu apresentei no pátio para os meus alunos do ensino médio. Aí teve as crianças que visitaram, as crianças da escola que visitaram. Eu só fiquei com essa curiosidade de ver esses feedbacks das crianças cantando. E a
Eu Eu queria saber também, Fernanda, te dar uma pergunta. Se você, Valéria, tinha percebido que com essa forma de ensinar, quando você apresenta música em seus livros, as crianças aprendem mais, se elas gostam, se elas mostram interesse, né? Como é que você se sente realizada, se você sente que o seu trabalho realmente pronto? Eu consegui passar realmente a mensagem que eu quis no livro, né? Porque as pessoas estão entendendo, estão aprendendo, estão se interessando, e era isso que a gente queria saber. aprendi, tá? Eu aprendi. Quando eu comecei a dar aula, há 23 anos atrás, como eu falei já, eu tinha de quinta série até o terceiro ano. Então, nessa época, eu tinha aqueles alunos bem mais novos e que hoje eu encontro desses 20 e tantos anos depois e que lembram das paródias que eu fazia naquela época. Eles lembram dessa paródia. Deixa eu ver se eu lembro aqui agora o refrão. Assim, não, viu? Fica marcado. Se ele se reencontra, ele fala, olha a professora que cantava, ainda diz o nome. Você nem lembra o valor, mas eles lembram. E a música era do Ruge. Eu tô tentando Ragatanga, eu lembro. lembrar o refrão da música do Ruge. Peraí, deixa eu só lembrar. A paródia era assim, ó. É da minha época, mulher, da minha adolescência, eu lembrei. Assim, Só não sei se tá direito, né? Porque faz muito tempo mesmo. deixa eu te contar como era o refrão. Era paródia, essa eu não criei a melodia, né? Era assim. Regiões Norte, Nordeste, Sudeste, a Sul vem logo abaixo, Centro-Oeste vem no meio, e assim vão entender porque eu estou aqui. Regiões Norte, Nordeste, Sudeste. E isso daí pegou, eles lembram muito disso. Isso aí eu tô falando de mais de 23 anos, né, já. E aí toda vez que me encontro eu falo que lembram, então dava certo. Gente, nas faixas etárias isso funciona numa educação de jovens e adultos. Não importa, 20, 30 anos Estou atrás. cantando o dia inteiro a música. Eu com 40 anos estou cantando aqui o dia inteiro. Gostei, adorei. Que bom. Que bom, né? Olha aí, galera, que bom que tá fazendo efeito. A música realmente tem essa mensagem. E em falar em sucesso, não é só os 2 livros que teve sucesso. Eu pesquisei muito um outro livro seu, chamado O Herói Nordestino, né? Que foi muito falado, que ele foi tão falado, que eu procurei na editora, né, que você falou da UFS, e aí esgotou. Não tem mais, acabou, né? A primeira edição. Só se fizer uma nova edição. Então já tá bom de conversar com a editora, né, que dá uma faculdade, universidade, né, para quem sabe atualizar e fazer uma segunda reimpressão do livro. Porque eu queria que você depois contasse um pouquinho pra gente o que fala esse livro, porque eu tentei ler, tentei procurar, pesquisar e não tem mais jeito nenhum. Não tem. Quem teve, adquiriu, ótimo, quem não tem, ficou no vácuo agora só quando sai um novo lançamento. Esse livro aqui, ele foi lançado pela UFES, editora, que é a editora aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí eu fui convidada para escrever esse livro e também para fazer a música dele. Eu já tinha feito o Geografia em Canção volumes 1 e 2, e aí me convidaram para essa parceria aí. E aí eu fiz ele na estrutura também do outro, né? Da mesma sequência, com ouça, cante, toque, também com partitura, que é todo interativo, né? Porque, assim, o grande sonho, na verdade, era colocar um disquinho no livro. Só que hoje em dia, muita gente nem tem a vitrola mais, né? Só nem tem colecionador, né? Aí é mais difícil, né? A pessoa tem que fazer. Isso. Aí eu fui para os QR Codes, né? Aí eu resolvi trabalhar com os QR Codes. E aí, assim, a história desse livro aqui é a história de um calango que queria ser herói, né? E aí o enredo todo se passa no Nordeste, nosso Nordeste, né? As ilustrações dele são todas aqui, ó. Falar em Nordeste, ó, divulgando aqui nosso Nordeste mesmo. Esse livro eu conheço. Você Então, das feiras, né? Chegou agora, tá lá em Harvard, viu, gente? Tá num projeto sendo estudado em Harvard. Tô tão orgulhosa. E aí tem ele aqui, ó, plantando mandioca, colhendo. Mas aí vai para a feira, vende o beiju e tudo mais. Só que nesse processo todo que ele vai vivendo a vida dele, ele vai sonhando em ser um herói. E chega um momento que ele sonha
que ele é um herói, mas quando ele acorda muito chateado, porque ele percebe que ele, na cabeça dele, que ele não é um herói e tal. E no final das contas, ele descobre que ele é um herói sim, porque uma pessoa que cultiva sua própria cultura tem que ser o quê? Só pode ser o quê? Um grande herói. Então a gente... e aí, essa história se passa dessa forma. Vocês chegaram a ouvir a música, não? Cadê a musiquinha? Não, ouvi não. Quero ouvir a música do herói. Conta um pouquinho. A gente está na fila de espera. Quando for impresso, a gente vai querer. Então, na fila, viu, das futuras compradoras, queremos convite. Tenho muito interesse. Tudo que fala do universo, eu gosto. Forró, melhor ainda. Falou, minha linda. Não, que a letra é a história que eu acabei de contar. Ouça a letra. Alfredo é um carismático calango que com seus dentinhos separados fala assim. Assim. Mora com Mimi, a paçoca, planta e colhe mandioca com cavalo, quando é sempre assim. Alfredo é um carismático calango que com seus dedinhos separados fala assim. Assim. Mora com Mimi, a paçoca, planta e colhe mandioca com cavalo, quando é sempre assim. Faz a farinha, tapioca e o beijo que vem da roça, ela na feirinha que vende. Um sol que desce lá no agreste, na lagoa, esmurece, lixa a barriga e vai din-din. Alfredo sonhava em ser herói, viking, cangaceiro, um cowboy. Mal sabia dos seus superpoderes, cultivando com saberes a cultura existente. Alfredo, Alfredo, herói, Alfredo, 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 herói, Alfredo, 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 herói, Alfredo. Muito bom, muito bom. Pensa um forrozinho gostoso, parece muito, lembra muito do Luiz Gonzaga, né? Quando a gente escuta, muito tradicional do baião mesmo, pisados no triângulo, da sanfona, ai, coisa boa. Nossas influências, nossas grandes influências. Com certeza. Fiquei apaixonada pelo teu projeto. Eu vou recitar a poesia da primavera. Cadê? Existe, fique à vontade. De quantas antologias você faz parte? Valéria, você tem ideia de quantas mais ou menos? Eu fiz essa conta essa semana, 16. 16, é um bom número. 16 entre... eu coloquei algumas aqui. Essa daqui é Por Onde For Leva a Música. Essa antologia aqui eu contei a história, uma história minha, que eu, quando era adolescente, eu era apaixonada pelas músicas de Beto Guedes. E aí eu não tinha dinheiro para comprar disco, mas eu tinha uma fita cassete. E aí eu ia na loja de discos, olhava o nome de uma música e saía. Todo dia fazia isso. Aí saía com esse nome da música na cabeça, ia na rádio, pedia a música, e todo dia de noite o locutor já sabia que era eu. Aí eu tocava a música e eu gravava a música. Aí no outro dia de novo, aí gravava outra. Eu só sei que eu gravei uma fita cassete toda nessa história. Pedindo, todos os dias eu pedia essa música na rádio. E eu conto a história aqui nesse livro das minhas andanças nessa loja de vinil, que eu achava que ninguém descobriria o meu plano secreto de todo dia ir lá ler a letra, o nome da música para pedir na rádio. Mas enfim, aí eu queria colocar isso num conto. Num conto, e fiz isso nesse livro. Aí tem essas antologias da Lura que eu já contei para vocês. Tem livro também mais voltado para a área de geografia, que aqui eu escrevi um artigo, um capítulo de livro, na verdade, falando sobre como a capa de livro fala, capa de livro, né? E aí eu peguei uma capa de livro de geografia e destrinchei toda ela, explicando como é que aquela capa falava também. Aí tem a antologia da Flip, né, que é lançado na Flip, eu participei dessa aqui, que é do prêmio Flip 2024, da antologia Nordestes,
Essa aqui eu gosto. Também, Eu mas gosto eu estou em 2023. Eu estou em 2023, é. Essa que eu escrevi para a Antologia Nordeste, eu gostei dela. Ela é bem curtinha e ela foi depois que eu assisti um filme. E aí eu escrevi Terra deu, terra comeu. Diamantes brejeiros, simplicidades complexas, realidades expandidas, garimpos de outros mundos. Licenças poéticas abertas ao acaso, antropológicas almas em memória e ficção. Severinos reais, em muitas vastas mortes-vidas. Guimarães de tantas rosas. Em enlaces, veredas, sertões. Cantigas, vissungos, dialetos, rituais, simbolismos, sentidos. Que um dia a terra deu e no outro ela comeu. E aí eu escrevi essa poesia para esse livro. Foi selecionada. E foi selecionada, parabéns. Obrigada. Aí tem livros mais voltados para a infância mesmo, que foi de um Dia das Crianças, que eu escrevi aqui uma poesia também. Ano passado, na Flip, teve essa antologia Elas Poetas. Aí, esse ano, de novo, eu vou participar da antologia desse ano. Ou Aí, seja, tem todas as áreas do conhecimento, né? Ela entra por todas as áreas. Na área acadêmica, na infantil, tem tudo. A mulher ela é totalmente, sabe, eclética. Onde você não foi que você ainda gostaria de ir? Essa é uma das perguntas. Na área que você quer escrever que não foi. Não foi. O que você queria fazer, você não fez. Desenhar, ilustrar um livro desenhado mesmo à mão. Uhum. Porque o Gratificação 1 e 2, eu fiz ele no Photoshop. Eu quero aprender a ilustrar, mesmo com aquarela. Aí é o próximo passo, aí é que eu quero fazer. Fora isso, eu quero também fazer um curso de produção musical para eu aprender a produzir a música. Porque eu componho, faço a letra e melodia, mas eu preciso de um produtor para fazer isso para mim. Aí eu quero aprender tudo isso, aprender a mixar, masterizar, planos, né, vontades futuras. Quero aprender. E ela vai fazer. Aí tem esse aqui. E ela vai fazer. Não faz mesmo. Tem a antologia que ela falou sobre o amor. Antologia sobre o amor. Antologia que eu escrevi. Essa aqui, aí é um que eu quero que vire livro, que aqui é um... Ah, não é esse não. É esse? Deixa eu ver. É esse mesmo. Eu escrevi aqui o presente de Dona Elvira, que aqui eu conto uma história, que é minha história também, de que quando eu era criança, eu tinha asma emocional. Então, acho que é um tema também importante que eu quero falar sobre, porque foi coisa que eu vivi. E aí eu escrevi essa história aqui sobre a asma emocional que eu tinha quando eu era criança e que o presente de Dona Elvira transformou isso em mim. Ela, em resumo, ela me deu você sabe o que acho que é olho de sogra, que assopra, né? Não é olho de sogra que fala? Olho de sogra. E quando eu era criança, eu falei, poxa, me deu isso de presente, uma coisa assim, sabe quando você é criança que você pensa que é tão simples? É tão simples, vai servir pra nada, né? Não vai servir pra nada, me deu isso de presente de aniversário, e ela era uma senhora bem humildezinha, ela não tinha como dar um presente, assim, né? Só que quando você cresce, você descobre o que aquilo fez em você, né? Se eu lembro disso até hoje, eu era criança. Isso me transformou, porque aquele olho de sogra não era só para soprar, era para aprender a amar. E o amor transforma essa questão da asma emocional e muito, né? Então, essa história eu acho fantástica, eu quero que ela vire livro, espero que ela vire livro, alguém se interesse por essa história para que vire livro, mas ela já entrou aqui, né? E aí eu já fiquei feliz e eu quero falar sobre isso também. Aí uma coisa que eu quero fazer, falar sobre esse tema também. Enfim, aí tem outras antologias também. Esse ano vai ter da Flip, eu vou participar de 4 da Flip. Terra, tem sonetos que eu também fui selecionada, 2 da Flip e 2 da Vira Tempo. Como ela produz? E o que mais tiver? Como ela produz? Aí, Elis, você ia perguntar alguma coisa? Tu para, mulher, tu não para hoje, que eu achava que não parava. Você falava pra mim, Fernanda, que eu fazia muitas coisas, mas eu achei alguém que faz mais do que eu, galera. Não, se a gente se juntar... de vocês aí, eu deixo para vocês. A mente é acelerada. Agora eu estou numa pausa, porque eu quero
eu quero, Valéria, também divulgar esses trabalhos que foram chegando, né, novos, não só em eventos, mas como você está dizendo, né? Tentar colocar eles nas escolas, né? Inseri-los como paradidáticos e também divulgar meu novo trabalho, meu novo produto, que é o e-book, né? O Diário de uma Professora Quase Surtada. E aí, levar para os professores, né? Que são dicas na minha vida, né? De mais de 14 anos em sala de aula, o que eu fiz, como é que a gente pode pensar outros caminhos, outras alternativas, o que fazer para não surtar, não dar a noia de achar que eu estou muito por fora da educação, eu tenho que entrar em outros modos. Não, porque você tem que ser você mesmo, pegar a sua metodologia e adequar o ensino atual. Só que você fazendo tudo isso sem perder sua autenticidade, sua essência, né? Então é isso que eu quero divulgar para os professores, que às vezes estão achando assim que estão perdendo aquele brilho no olhar, aquele foco de voltar a ensinar, eles estão mudando de profissões, e aí mostrar para eles que há, assim, alternativas de você se reapaixonar, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é importantíssimo a gente sempre ter outro sonho, e outro sonho, e outro sonho, porque assim, eu realizei esses, mas eu sempre quero pensar em outras coisas, porque assim, a gente tem como fazer várias coisas. A gente, claro, não precisa ficar acelerada, mas eu acho tão importante você conseguir colocar as coisas num papel, de como isso é terapêutico, como isso me faz bem, ter projetos, pensar coisas novas, isso rejuvenesce a gente, né? A gente ter... Sim, nos mantém viva, né? Pensar no futuro, na manhã. Eu não gosto, por exemplo, de conversar sobre aposentadoria. E olha que eu já estou perto de me aposentar, porque eu comecei cedo. Então, assim, mas eu não gosto de pensar. Eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar que eu quero trabalhar, né? Eu quero produzir. E eu gosto muito de dar aula conversando sobre a aula, não é eu dando aula, eu conversando, que hoje mesmo tivemos conversas excelentes, aí eu já tenho novidades na minha cabeça, já penso coisas novas. Enfim, todo dia você pode pensar também que se você um dia se aposentar, não falando disso aí, você pode prestar consultoria para escolas, professores. Você não vai parar. Você não vai ficar só em casa. Você vai dedicar também de talvez instruir e formar novos profissionais. Você já pode fazer informadora. Sim, isso está dentro do projeto futuro também. Tá lá no projeto futuro. É porque agora é muita coisa ao mesmo tempo. Gente, vocês já estão pensando a longo prazo. Eles não se esqueçam de falar sobre Mãe, Quero Ser Igual a Você, e de a gente oferecer o sorteio de hoje, que a gente foi conversando, e esqueceu de avisar que a gente está sorteando aqui hoje, ó, a caixa de livros da minha avó. Tá lacrado, nem abriam. Quem fizer parte desse sorteio vai ganhar o meu livro, Mãe, Quero Ser Igual a Você, o livro A Caixa da Minha Avó, da Fernanda, e o livro da Valéria. Qual é o que você vai escolher? Volume 1 ou volume 2, Geografia? Volume 1. Então, quem quiser concorrer ao sorteio dos 3 livros, gente, não é um livro, 2 livros não, são os 3 livros, um livro de cada autor. Então, quem quiser concorrer, que tiver aí agora online, quiser tirar uma foto nossa, escrever lá e marcar uma inspiração para escrita, marcar a Eliso, marcar a mim, ou marcar a Valéria, né? Marcar todo mundo e dizer... E marcar a Valéria. E dizer em que a live de hoje te inspirou, em que a live de hoje está te inspirando, o que o papo com a Valéria está te inspirando, o que foi que ela disse que você mais gostou, coloca lá, posta, marca a gente, que talvez você receba na sua casa os 3 livros sem custo nenhum, a gente vai enviar de presente para você, tá? Então os 3 livros... E outra coisa, pode até dizer qual das músicas que a Valéria cantou que mais gostou. Também. Assistiu a live toda e sabe. Ó, a Ju tá aí dizendo que já tem. Ó, a gente teve alguns comentários durante a live que a gente não foi comentando. Mas a Ju tá dizendo. E eu nem vi, Fernanda, porque não apareceu para mim os comentários. Ó, viu? A Ju tá dizendo aqui que já segue a Valéria, que já tem os livros. A Monique dizendo que a vida é pedagógica, que nós estamos em constante aprendizagem e movimento, que é isso mesmo. A minha mãe esteve por aí, o Lucas esteve por aí batendo palmas. A minha mãe teve
Lucas é meu gerente, meu gente. A minha mãe esteve por aqui dizendo que show, que projeto maravilhoso, parabéns para Valéria. É um material super Obrigada. interativo, muito interessante. Quem sabe faz ao vivo. Passou aqui também a Monique dizendo que quem sabe faz ao vivo. Deve ter sido na hora em que a Valéria cantou e tocou Tá aqui pra cantando. vocês. Quem foi que falou isso aí? Quem foi que falou, Fernanda? Tu viu o comentário? Quem foi que Monique, quem sabe faz ao vivo foi Monique. Teve muita gente assinando, batendo palmas, gente. Então, foi bem bacana, foi muito legal. Não sei se a Elis tem mais. Ficou com inveja dessa mulher multipotencial, a Ju falando aqui. Gente, olha, eu botei todas Gente, sabe o que eu tenho que dizer? Pra Valéria não esquecer de dizer as redes sociais dela. Quem não segue, que tá aqui na live, segue ela. Segue ela no nosso perfil Inspiração para a Escrita, tá? Marca a gente e aí fala, Valéria, todas as suas redes para o pessoal te acompanhar, o teu trabalho. Você falou que já vai estar na Flip, mas se tiver mais algum evento na sua cidade ou no seu estado, também divulga agora para as pessoas estarem, que tiver por perto, poder participar. Certo. Então, o meu Instagram é Valéria Nancy, N de navio, Nanci. Valéria Nancy. Tem o Facebook também, mas o Facebook já está mais defasado, então eu sugiro seguir lá no Instagram. Tem o perfil também do projeto Geografia em Canção, que eu também alimento ele lá. Mas o oficial é Valéria Nancy, certo? E eventos... YouTube, tem o YouTube também. Verdade, tem o YouTube, Valéria Nancy também. E aí tem o Spotify, que se o pessoal aí tiver Spotify, pode seguir lá, que eu coloco essas músicas desse projeto. Essas músicas podem acessar. As músicas lá no Spotify. As músicas elas conseguem acessar gratuitamente. Agora, óbvio que o restante do material todo é só no livro, né? Mas aí foi o que eu consegui fazer, foi disponibilizar gratuitamente essas músicas lá no Spotify, Deezer, YouTube, em várias plataformas de streaming. E de eventos, o maior que eu vou participar esse ano vai ser a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Aqui na Bahia, Flipelô, vai ter também a Flica, que é a de Cachoeira, aqui, que é bem importante, que é aqui do Recôncavo da Bahia. E provavelmente eu participe daqui de Feira de Santana da Flifes de novo esse ano. Depende se o livro ficar pronto, outro livro, ou então eu vou com esses livros novamente para relançar. Mas eu estou esperando que o livro fique pronto, o próximo livro fique pronto. Acredito que até o meio do ano ele fica pronto aí. E vai ser bacana porque eu consegui que a gente faça um livro em aquarela, que era um sonho que eu tinha também, um livro em aquarela. E acho que combina muito com a música, né? Aquela música Como Cuido de Você, uma coisa mais fofa, como eu costumo dizer. Gente, que papo maravilhoso, mas eu já sabia que seria. Quando nós escolhemos a Valéria, nós tínhamos certeza de que ia ser. De deixar de falar a noite toda. Se deixar. Bem, vamos lembrar também que Elis e eu estaremos em junho na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Fala, minha amiga. E Areninha, do Escreva Garota, no dia... Qual é o dia do Corpus Christi? Como é, meu Deus? 19, é? 19. Eu acho que 19 de junho. 6 da noite. Vamos bater um papo sobre os nossos livros. Estamos preparando os brindes, né? Estamos preparando os brindes para quem está lá. Surpresas, lindos e maravilhosos. Da nossa nova mala do Instagram, Inspiração para a Escrita. Quem estiver lá na plateia vai ganhar os brindes novos. Nós não temos mais as eco bags, não temos mais as naninhas. Mas vai ter coisa nova. Coisa nova. Ó, eu vim no look todo Inspiração para a Escrita. Toda roxinha, olha. Já no clima para o pessoal verem já o que vai vir por aí. É isso aí. Então, em junho estaremos lá. A princípio é isso, né? Eu estarei só na Bienal esse ano. Mas Elis vai estar onde? Sim, acabei de chegar esse mês de abril, no início do mês, né? Na Bienal do Ceará, fiz o lançamento desse meu livro, Mãe, Quero Ser Igual a Você, no dia 6 de abril, às 2h30 da tarde, foi maravilhoso, na praça de lançamento da Emily Nunes, e foi dia 5, dia 6, mas ficou no período de 5 até dia 13 de abril, no centro de eventos aqui do Ceará, foi maravilhoso. E aí eu levei esse meu livro, Mãe, Quero Ser Igual a Você, e o Mural das Musas, e estarei, né, já confirmado na Bienal do Rio, 18 e 19, né?
eu e Fernanda, lá no Escreva Garota. Estarei também no lançamento do livro Era Uma Vez, do Mil Uma Noites, da editora Lura, né? Estarei na Flip em Paraty em julho, também estarei te vendo por lá, Valéria. Estaremos lá no mesmo período, que é férias, julho. Opa! Aí eu aproveitei, né? Podem mandar umas lembrancinhas pra mim de lá, hein? Podem mandar umas lembrancinhas. Oi, amiga. Podem mandar umas lembrancinhas pra mim de lá. Eu tô vendo as lembrancinhas da sua terra. Quando eu chegar aí, já compro pra eu levar pro povo daqui. Que as lembrancinhas que eu comprei em março não deu o suficiente. E o povo tá brigando, pedindo lembrancinha, viu? E aí, em outubro, tem a Bienal de Pernambuco. As que eu tenho até agora já marcada, confirmada. E mês que vem tem live nova, né? Provavelmente na terceira semana, porque tem Dia das Mães. Na segunda semana tem Dia das Mães, então provavelmente já vai ser... tem mais ou menos, a pessoa já marcou que mais, qualquer dia, qualquer semana pode estar liberado. Já tem uma pessoa. E se eu não me engano, vou dar um spoilerzinho. Acho que é conterrânea sua, amiga. Então tá bom. Então mês que vem tem live nova. Então, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para Valéria, se vai rolar alguma perguntinha aí do pessoal que está assistindo. Se sim, temos alguns minutinhos para encerrar. Enquanto o pessoal pergunta, os meus livros, eu tenho alguns exemplares para vender diretamente. Se alguém tiver interesse em pegar autografado comigo, aí chama lá no direct que a gente conversa. Vamos marcar nos stories e quem quiser vai poder chamar. Ah, Elis não falou. Onde é que está a venda os livros onde é que estão à venda os livros da Valéria? Sim. Como assim? Não entendi. Repete a pergunta. Onde as pessoas podem encontrar os livros da Valéria? Diretamente com ela? Diretamente com ela. Mas também... No link da sua bio, tem? Tem no link da sua bio? No site? Pronto, hoje ganha, bem direitinho. Mas tem também nas americanas.com, Carrefour, Casas Bahia. Só que não vai estar autografado, né? Claro. E vai pagar o frete. E diretamente com você vai ser melhor. Eu digo assim, vai ter uma conversa, meu povo. Chora que pode ser que tenha um desconto. Sei lá, um desconto. Um brinde, um extra, um mimo. Né? Chama lá, no direct. Então, chama a Valéria no direct. Por hora não tem nenhuma pergunta. Minha mãe dizendo que vai seguir a Valéria. Outras pessoas entrando agora ainda. Outras pessoas entrando. É isso, gente. Elis, então o encerramento é seu, já que a abertura foi minha. O encerramento é seu, minha amiga. Gente, foi um prazer. Fico muitíssimo feliz que a gente acabou finalizando nesse mês de abril. Já estamos no final, né? De forma tão graciosa, né? Abril, eu digo que foi um mês maravilhoso, né? Maravilhoso todos os sentidos. Começou bem, Semana Santa, né? Muita Páscoa, teve Bienal Ceará, tivemos esse encontro maravilhoso com a Valéria, nos reencontrando online, já que a gente já tinha se visto na última vez na Bienal São Paulo, matamos um pouco de saudade da nossa amiga, conversamos, brindamos aqui com as nossas canecas lindas e maravilhosas. Você gostou da sua caneca? Nossa, eu tô aqui, ó. Pois é, eu tenho a minha também. Então, a gente agradece pela participação. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua história, pelo seu esforço. A gente percebe seu entusiasmo, sua alegria pelo seu trabalho, que você faz realmente aquilo que você ama. E isso nos contagia do lado de cá. Quem está ali ouvindo também, com certeza, deve ter se encantado. Quem te conhecia, conheceu ainda mais profundamente seu trabalho e pôde te admirar ainda mais, tá? Quem não conhecia, já começou a pensar em conhecer, vai lhe seguir, vai acompanhar seus futuros trabalhos. Eu agradeço bastante por dedicar esse seu tempo, seu dia, sua hora conosco, tá? Por dividir esse momento, né? Falar um pouco da sua história, ter se aberto, falado também coisas ainda que eram segredos, né? Sim. Que você revelou somente aqui. Então, nós ficamos bastante agradecidas e felizes e honradas por nos prestigiarmos, né? Com esse momento, tá? Foi um deleite. Agradeço muito a todos. Uma boa noite, uma boa semana e um bom restinho de mês. E até breve, gente. Acompanha a gente, que mais tem mais. E vai ser maravilhoso também. Com certeza. Um beijo, pessoal. Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Obrigada. Sucesso, gente.